Estamos aqui no SIMP com a professora Eliane Nascimento, presidente do SIMP. Professora, meta divulgada pela prefeitura aí, Deb, né? Como é que o SIMP recebe essas notas divulgadas aí? 5,6 nos anos iniciais e 4,1 nos anos finais. Como é que o SIMP vê essas notas do IDEB aí publicadas? Então, nós compreendemos como mais uma das fake news, né, que a gente vê da administração pública. Por quê? Porque os anos iniciais já tinha a meta batida de 5,6 no ano 2021. Então, os anos iniciais eles já haviam alcançado essa meta. Então, no ano 2023, os anos iniciais apenas manteve a mesma nota que já tinha. Embora a meta projetada fosse 5,5, os anos iniciais, que inclusive eu fui professora nos anos iniciais desses anos, nós já tínhamos alcançado essa meta. Então, com relação aos anos iniciais, não tem o que comemorar, porque ficou estabilizada, não avançou. Agora, nós tivemos um prejuízo muito grande nos anos finais, porque nós já havíamos alcançado uma média de 5,1, a média projetada era 4,7, a gente já estava acima disso, e aí nós tivemos uma nota de 4,1. Então, isso aí, estatisticamente, é um ponto negativo que o município obteve, e isso, para ser recuperado, é a longo tempo. O que a gente entende que aconteceu? Os alunos que fizeram no ano 2023, são os alunos que começaram os anos finais no primeiro ano de pandemia. Então, o aluno teve 2020 e 2021 com ensino remoto, voltou em outubro, né, de forma lenta, mas ele só vai ter aula mesmo presencial o ano inteiro letivo 2022 e 2023, o que reforça a nossa denúncia de que a Secretaria de Educação, junto com a administração pública, não fez um projeto de intervenção para auxiliar os alunos que tiveram 2 anos de pandemia, de ensino remoto, não auxiliaram as escolas, não auxiliaram os professores, onde nós tivemos escolas com prejuízo muito grande, né? E aí a gente tem, porque a IDEB não é só a nota que se calcula, é a nota, é a defasagem, é a repetência, são alguns dados que nós temos que juntos formam essa nota. Então, o que acontece aí? Nos anos finais, a gente tem o professor sozinho, por exemplo, vamos pensar aqui no caso do Carlos Santana, né, que foi uma escola que a gente denunciou, que tem muitos problemas estruturais e que, consequentemente, isso repercute na nota, né, porque você tem um espaço pequeno, você tem salas cheias, você tem professores adoecidos com a situação, você tem alunos que se deslocam de um bairro para outro, um bairro longe, você teve escolas que não teve aula por conta de reforma, por conta do transporte, por conta de estrada, por conta de falta de água. Então, tudo isso faz com que o aluno tenha um prejuízo de não estar na escola, ou em outros momentos nós tivemos uma merenda no primeiro trimestre muito precarizada. Então, nós temos discentes que têm na escola aquela alimentação básica, né, que ele precisa, para aprender, o aluno precisa estar bem alimentado, o aluno precisa estar tranquilo, o professor também precisa de um ambiente muito bem organizado, para que esse processo de ensino-aprendizagem ocorra com muita naturalidade e facilidade. Então, o que a gente tem, na verdade, é o abandono, né, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura, né, quando ela não tem esse olhar cuidadoso para com as escolas. E uma outra questão que a gente quer chamar a atenção foi sobre a verba que a Câmara de Vereadores votou o ano passado para tirar 72 milhões da pasta da educação. Essa verba tinha que ser aplicada nesses projetos para recuperar, para fazer atividades de intensivo, né, atividades que fossem para recuperar o tempo, atividades de reforço, atividades que fossem pontuais naqueles alunos que tiveram mais dificuldade durante o tempo de pandemia. Então, houve verba que veio do governo federal, que não foi aplicada, assim como a verba da própria administração pública. Então, a gente constata que os pacotes educacionais que vieram para o município, eles apenas treinavam os alunos a responder mecanicamente as questões postas na prova, né, que são simulados. Foram vários simulados que o município fez durante o ano. As formações continuadas, elas não atendem à realidade local, né, que é quando os professores vão para as reuniões, para no coletivo discutir quais estratégias são melhores para que se atenda àquela especificidade. Então, essas formações continuadas, elas são deficitárias, elas não atendem à realidade da escola. E a gente vê a Secretaria Municipal de Educação com muita dificuldade de entender o diálogo.
né? Ele não atende o diálogo que o SIMP chama, ele não atende a especificidade que o professor coloca, e foi se passando, né, o tempo. Então, nessa última gestão do professor Larry, à frente da Secretaria Municipal de Educação, coordenador Ronilson no núcleo pedagógico e a administração de Sheila, a gente vê um declínio na educação pública. E a gente fica muito triste. Várias reformas aí, várias inaugurações. Isso não reflete no IDEB? Como é que funciona isso? Então, assim, construções mesmo a gente só tem da escola Antônia Cavalcante, né? Mas nós tivemos reformas que a gente sempre entende e sempre denunciou também como reformas paliativas. Porque não adianta a escola estar bonita por fora. A escola tem que ser bonita na sua totalidade. A gente mostrou espaços físicos inadequados, como, por exemplo, a Péricles Guzmão, a extensão da Mosata Najura, a própria unidade lá do campo que a gente foi na Prascóvia, na creche, né? Enfim, a gente vem mostrando ao longo do tempo que aquela estrutura dificulta o trabalho do professor. Quando o professor tem um corredor onde ele fica em pé e porque ele não tem condição de realizar sua AC no espaço onde trabalha, que é o caso da Prascóvia, né? Então a gente percebe que ali o professor não tem condição de realizar um bom trabalho. E também ele não é dispensado para fazer isso em casa. Essa administração pública ela é muito truculenta. O que ela fez? Ela retirou um incentivo de AC que o professor tinha, que permitia que o professor fizesse AC em casa. Se eu não posso fazer na escola, mas ao menos eu poderia fazer em casa. Ótimo. Só que em maio essa verba foi retirada do contra-cheque do professor, sem aviso prévio, né? Então agora o professor não tem mais nem o dinheiro, que é o financeiro, e nem o tempo na escola, porque muitas escolas não têm estrutura para que o professor faça essa AC. Então, o que ele fez? Penalizou o professor. Então vamos dar um tempo livre, mas o coordenador alegou que como a nota das escolas estava baixa, esse professor agora ele está sem essa AC livre. Ou seja, pune o professor por uma atitude que é da própria administração pública, que é garantir um espaço público de qualidade, para que a gente possa oferecer um ensino público de qualidade. Então, para melhorar o IDEB, vai outras questões, né? Sim. Espaço, pagamento de AC, professores, não é isso? Para se conseguir um bom IDEB, é primeiro pensar nesse estudante, mais importante do que o IDEB, que é uma coisa que eu sempre coloco, inclusive coloquei isso para o antigo secretário de Educação, mais importante do que alcançar o IDEB é garantir que esse aluno tenha uma aprendizagem que ele leve para a vida, né? Não é só a aprendizagem para a prova, é garantir que eu aprenda enquanto cidadão, que eu possa viver com autonomia, que eu consiga perpassar por todos os espaços sociais e que eu tenha um letramento, que eu tenha acesso à leitura, à escrita, ao cálculo, ao raciocínio lógico, com muita autonomia. 70 milhões a menos, faz diferença? 72 milhões a menos, fora as verbas que vieram do governo federal. Isso pode ser constatado, né, nas contas públicas do município, porque as contas elas são de domínio público, né, os portais, mas houve verba sim que veio e não foi investida.